Boa noite. Valeu, obrigado, mano. Estão ouvindo? Façam um positivo. Ai, maravilha, muito bem. Valeu, mano, obrigado. Boa noite. Então, estamos aqui mais uma noite falando sobre a cultura do cancelamento, né? Nossa, olha que bonitinho ali o Bernardo. Legal demais. Muito bom, muito bom. Gente, bom estarmos aqui juntos, né? Obrigado aí pela presença. A cultura do cancelamento, né, como o Lucas colocou aqui até agora há pouco, né? Parece que é um termo mais recente, assim, né? Pelo menos eu não me lembro, assim. 2 anos, parece que faz 2 anos. Eu não me lembro de ter ouvido isso no passado, mas então, tá aí, é um termo que existe há 2 anos, mas parece que ele vem dar nome para algo que não faz só 2 anos que acontece, né? Afinal de contas, as pessoas são de alguma forma canceladas há muito tempo. E hoje eu queria trazer para nós aqui, né, como reflexão, nesta noite, um trecho, que é um trecho muito legal, cara, da Bíblia, né? Um dos trechos, assim, que me chama bastante atenção pelo seguinte, né? Vocês que me conhecem um pouco mais aí, sabem um pouco mais da minha história. Eu, quando fui adolescente, né, eu era ateu, roqueiro e anarquista. Então, eu acho que quando você é ateu, roqueiro e anarquista, você nunca deixa de ser 100% essas três coisas, né? Mas, enfim. É um dos trechos que, quando eu leio assim, eu vejo, vou falar assim, da minha leitura naquela época, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu falei assim, cara, Jesus tem um quê de anarquista, assim, né? Ele tem uma pegada, assim, forte de desafiar o sistema, né? E eu achava isso o máximo, cara, assim, foi uma das coisas que me atraiu em Jesus, é ver o quanto ele tinha a coragem para desafiar o sistema. Um sistema que não necessariamente está 100% errado, mas definitivamente não está 100% certo, né? Enfim, então esse trecho, cara, ele é um trecho bem interessante porque ele é relatado em 3 evangelhos, né? São 4 evangelhos no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse trecho que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, ele está relatado no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, é uma história que até são poucos versículos, né? Mas é uma história muito importante, porque 3 dos evangelhos relatam essa situação. E a gente vai ver a hora que a gente lê aqui, porque realmente isso chamou a atenção, dos discípulos. Essa é uma história que chamou bastante atenção. E ela tem tudo a ver com a cultura do cancelamento, para a gente ver o quanto que o termo pode ser recente, mas a prática ela se repete há muitos anos, né? E não foi diferente nessa situação. O trecho, né, como eu falei, ele está nos 3 evangelhos, mas o que nós vamos ler é o relato de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Né? É uma história assim que me chama bastante atenção. Nós vamos ver aqui situações bem interessantes que trazem profunda reflexão para os nossos dias e a gente vê como a história se repete, né? Desde lá e de antes de lá também, na verdade. Né? Então vou ler aqui para a gente. Ó, Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 6. Sucedeu que, em um outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si ao que fariam a Jesus. Essa é a história. Veja só, Jesus entra numa sinagoga judaica para ensinar num sábado. Então vamos lá, o contexto aqui.
A sinagoga judaica era um lugar de culto, né, dos judeus, mas eles tinham por hábito discutir os textos sagrados, né, especialmente aqueles que estão no Antigo Testamento, né, que são livros sagrados dos judeus e que a gente também aqui como cristão considera, né, o Antigo Testamento como parte aí das Escrituras. Então eles estavam lá e assim. Então olha só que situação interessante. Era um ambiente que ele tinha um intuito religioso, mas ele era também um ambiente de bastante discussão intelectual, né? Afinal de contas, se ensinava, se aprendia, se discutia sobre textos que, vamos pensar hoje, né? Se você, vamos ser bem sinceros, assim, abre um texto lá do Antigo Testamento e dá para alguém que nunca teve contato nenhum com a Bíblia e fala assim, você entendeu o que está escrito aqui? A chance é pequena, né? Isso porque hoje a gente sabe que, pelo menos deveriam estar, mas assim, a maioria das pessoas tem acesso, pelo menos aqui no nosso país, ou deveria ter, à alfabetização, né? As pessoas sabem ler. Enfim, então pensa naquela época que a habilidade de ler, escrever e algo assim, né, mais acadêmico, intelectual, era muito restrito. Então você imagina um ambiente que ele era já de partida de segregação, ele era um ambiente de elite, assim, ele era um ambiente elitizado, né? Afinal de contas, você imagina uma pessoa completamente ignorante entrando lá e ouvindo assim, discussões sobre os textos sagrados judaicos nas explanações dos mestres judeus. Cara, hoje, acho que se a gente entrar numa sinagoga, a gente vai ter dificuldade de entender o que eles falam. Imagina naquela época, né? Então, veja só, era uma situação, um ambiente, então, onde, apesar de que você podia entrar, mas até que ponto você realmente podia entrar, né? Até que ponto você era bem-vindo ali, né? E Jesus estava lá, porque Jesus era um mestre judeu, era o mestre, o cara que ensinava, né? E aí ele diz aqui também que haviam escribas e fariseus, né? Dentro dos letrados, né? Das grandes figuras judaicas, os escribas eram os caras que tinham o desafio de escrever, né? De transcrever os textos sagrados, e os fariseus, que são personagens bem recorrentes aqui nos textos, eles eram líderes religiosos, mas que também tinham uma grande influência política, né, com o Império Romano e tudo mais. Então, assim, olha só, era um ambiente de gente poderosa, né, de gente que tinha bastante conhecimento, de gente que tinha status, né, de gente que tinha uma boa relação com a religião, com a sociedade, com a cultura, com o conhecimento acadêmico, com uma boa relação política, né? Afinal de contas, ainda com todo o Império Romano, ainda se permitia que eles se reunissem ali para ficar discutindo sobre as questões religiosas deles. Então, veja só, nós temos um ambiente onde se vê a presença de pessoas importantes, né? De pessoas muito importantes. E Jesus era uma dessas pessoas importantes, ele estava lá. Aí, olha só, gente, que doideira. Aí diz que havia um homem com a mão direita ressequida, né? Eu não sei exatamente o que é essa mão ressequida, né? Se era para trás, para frente, para o lado, né? A real é a seguinte, o cara tinha um defeito físico que era visível de todo mundo. Aí você fala assim, mas qual é a grande coisa, né? O cara tinha uma mão torta, uma mão seca, uma mão que não funcionava. Gente, o negócio era tão distoante do ambiente que está escrito aqui, velho, que tinha na sinagoga, sei lá quantas pessoas tinham lá, era um lugar que tinha um grande número de pessoas recorrentemente, mas naquele dia chama a atenção de todos, porque eles já tinham percebido que tinha um cara com a mão torta, mano. Então você imagina como era um ambiente de pessoas sadias, perfeitas, né, inteligentes, né? Porque entra um sujeito com a mão torta e todo mundo percebe ele. Não sei se você já foi em algum lugar que você pensa assim, putz, será que eu tô cagado, né? Que todo mundo está olhando para mim, né? Era o homem da mão ressequida. Todo mundo já tinha notado o cara, né? Afinal de contas, como ele viraria as folhas da letra, da lei, né? Como ele explanaria com a sua mão defeituosa? Ele já tinha sido notado. Então, olha que interessante, né? Parece que ainda continua assim, né? Entra um cara diferentão aí, a gente já começa a olhar para ele, né? E aí a gente fala, esse cara aqui não é do nosso meio, ele não pertence a nós. Então, dentro dessa cultura do cancelamento, a gente pode dizer que já de partida
o homem da mão ressequida não estava num ambiente muito favorável para ele, né? Ainda que foi permitido a ele entrar, vamos dizer que provavelmente o pessoal que estava ali preferia que ele não tivesse nem entrado, porque ele chamou atenção por ter uma deficiência na mão. E aquele dia em questão era um sábado, né? E o sábado, nas leis judaicas, era um dia que se deveria ser guardado, né? Ele deveria ser um dia assim, a partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, você deveria guardar esse dia de atividades, né? Então você deveria ficar mais ali na questão de uma contemplação, uma questão mais introspectiva, na relação com Deus. Era o dia que você ficava mais de boa, né? Enfim, e os fariseus tinham, além de tudo, feito várias medidas provisórias dessa lei, né? Então, assim, tipo, até então era o seguinte, cara, do sábado você fica de boa para dedicar para Deus, né? Mas aí os fariseus já tinham uma coisa assim, você não podia cuspir no chão, por exemplo, porque aí você estava irrigando a terra. Aí, assim, medidas provisórias que a gente vê até hoje, né, fazendo, assim, pega uma lei que já é esquisita, a gente deixa ela pior ainda, é mais ou menos. Também veja como tem semelhança, né, nos dias de hoje com os dias de antigamente. Então, você tem um sujeito defeituoso que não é muito bem-vindo, que é notado por todo mundo. Você tem uma lei que ela não diz tanto, mas aí você começa a dizer mais coisas sobre ela, né, para deixar cada vez mais difícil de viver a vida normalmente. E ele está lá. E era sábado, então assim, não podia. Olha só que doideira, cara. Os judeus, os mestres judeus, né, que eram representantes religiosos da época, e assim, independente da religião, quando você pensa na religião, você pensa um negócio que vai fazer o bem para as pessoas, né? Você não pensa na religião que vai fazer mal. E ali, eles estão naquela situação, numa sinagoga, então assim, vários religiosos juntos, mas tinha uma lei que dizia que no sábado você não podia fazer as coisas. E aí Jesus era um cara meio da anarquia, assim, né? Porque olha só que interessante, né? Eles notam o homem da mão torta lá, a mão ressequida, e na sequência eles notam Jesus. Ele fala assim, isso é uma combinação letal para o nosso status quo. Esses dois vão causar aqui. E eles já começam a ficar preocupados se Jesus ia curar o sujeito da mão ressequida no sábado, porque no sábado não podia curar. Olha que situação, gente. O cenário era esse, um ambiente de elite, entra um homem com a deficiência visível, mas Jesus está lá ensinando, e aí o pessoal já fica inquieto, assim, que será que Jesus, será que ele vai curar? Não sabe, porque não pode, né? Então veja só, melhor fosse que o sujeito deficiente nem tivesse lá. Ainda assim, ele conseguindo estar, ele deveria sair de lá, no mínimo igual que nem ele entrou, velho. E é mais ou menos isso que a gente vê sendo promovido em muitos cultos por aí, né? Você entra e sai igual, se não pior, né? Ele tinha que sair defeituoso ainda, afinal de contas a lei era mais importante do que fazer o bem, para a maioria daqueles religiosos. Mas aí, Jesus fica incomodado, cara. Ele fala assim, olha o que esses caras estão se preocupando, cara. Veja a cultura do cancelamento, hein? Era melhor que o deficiente nem tivesse, mas ainda que estava... nós não vamos fazer nada para ele, porque a nossa lei é mais importante que ele. Quem esse deficiente pensa que é para entrar aqui e desejar a cura num sábado? Ora, onde já se viu, né? Então, veja só que situação. E aí Jesus, e aí eu falo que essa coisa assim de Jesus me chama bastante atenção, porque Jesus, ele poderia, vamos combinar, ele poderia esperar acabar a reunião na sinagoga, chamar o cara depois de canto e falar assim, eu vou curar a sua mão aqui, segue em paz, né? Ele poderia até ter curado em segredo, assim, ele nem poderia falar nada, ele poderia só falar assim, tá curado, e ali, né, se ele falasse em pensamento, e o homem seria curado. Mas Jesus dá uma causada, né? Diz que Jesus chama o homem da mão ressequida para o meio, né? E pergunta para os demais, puxa, será que o lícito, né, o certo, o correto, é fazer o bem ou o mal no sábado? É salvar a vida ou deixar ela perecer? E aí, nos três relatos, né, dos três evangelhos, não tem assim, se houve alguma resposta. Eu acredito que não, eles ficaram parados ali, só olhando, porque essa me parece até uma pergunta óbvia, né, e meio retórica. E aí Jesus cura a mão desse cara, e aí diz que na sequência toda a galera ali, da elite, né, intelectual, religiosa,
fica com uma raiva ainda de Jesus e falando assim, como é que nós vamos acabar com esse cara que não está cancelando com a gente os que devem ser cancelados. Afinal de contas, os defeituosos, os ignorantes, os pobres, eles não devem ter espaço aqui, eles devem continuar assim, porque é assim que eles têm que ficar para sempre. Então vejam só que situação, cara. A gente tinha um homem com a mão ressequida, ele tinha um cancelamento social, porque todo mundo olhava e via que a mão dele era torta, ou seca, ou enfim, não era sã. A gente tem um cancelamento econômico pelo seguinte, cara, esse cara, muito provavelmente, né, por ter um defeito, ele tinha muita dificuldade de exercer atividades assim, profissionais, né? A gente sabe, né, fazer as coisas com duas mãos é difícil, com uma só é pior ainda, né? Então, assim, naquela época, ou você ia estudar e ser um grande intelectual, ou você ia exercer a profissão da família, né, que tinha a ver com trabalhos manuais, né, trabalhos braçais. Então, esse cara provavelmente, tá, muito provavelmente, além de deficiente, ele era pobre, né? Então, veja só, como é que um pobre deficiente vai melhorar a situação dele? Não pode, ele tem que continuar na situação que ele tem, que é de cancelamento, né? O cancelamento da exclusão. É aquela coisa, né, que a gente vê muita gente dizendo, eu desejo bem para você, desde que seja menos do que o meu, né? Você pode fazer sucesso, desde que você não faça mais sucesso do que eu, né? Então a gente vê essa situação aqui. E ele tinha um cancelamento religioso também, né? Afinal de contas, ainda que ele tivesse a mão torta, por ser sábado, ele deveria no mínimo continuar com a mão torta. Puxa, gente, que situação, né? Essa situação se assemelha com os nossos dias? Para mim, cara, é um retrato dos nossos dias, né? Pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas que são pobres, pessoas que são, na visão dos mais afortunados, de alguma forma inferiores, e é dificultado o acesso, é dificultado a inclusão, é dificultado a melhoria, a ajuda, né? E a gente vê isso acontecendo de muitas formas. Ali, eu sei que essa questão é bem difícil, é bem complexa, né? Essa questão da gente olhar uma pessoa, por exemplo, na rua, pedindo um dinheiro, por exemplo, e a gente pensar assim, né, vamos fechar o vidro, afinal de contas eu cancelo porque ela ela merece estar aí onde ela está, né? Eu acho que essa questão do mérito é bem complexa, né, porque afinal de contas esse homem, ele tinha uma mão torta, a gente não sabe o que aconteceu, né? A mão ressequida, a gente não sabe o que aconteceu. Uma das coisas que eu já gostaria de colocar para a gente é que nós, vendo a atitude de Jesus, ao acolher esse sujeito e dar a ele a oportunidade de ser curado, ainda que na sinagoga, ainda que no sábado, né, e ainda que isso fosse causar problemas para o próprio Jesus, como causou, a gente deveria ter um pouco mais de cautela, assim, ponderação a fazer afirmações sobre a situação dos outros, né? Afinal de contas, a gente não sabe, mano. A gente não sabe. E aí a gente olha essa história aqui, para quem olha de fora, né, e retrospectivamente falando, ela parece um pouco absurda, né? Talvez você vai concluir e falar assim, cara, que absurdo, né? Os caras não deixarem um deficiente ter acesso à sinagoga e ser curado. Cara, mas será que a gente não faz de alguma forma a mesma coisa hoje, né? Eu fico impressionado, olha só. E aí a gente tem visto muitas... Cara, é um negócio impressionante, cara, como a religião, a sociedade, né, a economia, assim, são ferramentas de cancelamento. Ferramentas de cancelamento. O cara é deficiente, o cara é pobre, o cara é burro, o cara é feio, né? Sei lá, o cara é alguma coisa, ele já não tem, ele tem que ficar fora. Ou ainda que ele entre, ele tem que, no mínimo, continuar do jeito que ele está. Ele não pode evoluir, ele não pode crescer, ele não pode melhorar. Esse homem da mão ressequida já entrou no nosso meio, né? Ele quer ainda que a gente tenha que conversar com ele, que absurdo, né? Olha só que coisa mais absurda. Então eu fico pensando... como a gente ainda repete esses mesmos erros de cancelar aquele que de alguma forma é diferente de nós, né? Mas Jesus não fez dessa forma, né? Jesus não fez dessa forma e acho que a gente tem coisas interessantes para aprender aqui com Jesus. Eu moro num apartamento, né, num prédio aqui em São Paulo, e é um apartamento, é um prédio antigo. E olha só que coisa doida, né, meu? Eu acho que esse prédio, ele deve ter sido construído
ali mais ou menos no começo, ou em meados da década de 70, tá? E aí eu entro, né? E olha só que coisa, né? Eu entro, é a mesma entrada, assim, tem é a mesma entrada do prédio. E aí tem dois elevadores, um do lado do outro. Um é o social e o outro é o de serviço. Esses dois elevadores dão no mesmo hall, assim, onde tem as portas dos apartamentos. Só que cada apartamento tem duas portas, uma do lado da outra. Uma dá para a sala e outra para a cozinha. Por quê? Porque empregado não sobe no mesmo elevador e entra pela mesma porta que o patrão, meu camarada. Né? A gente cancela ele já na entrada. Ainda que sai no mesmo hall e entra no mesmo apartamento, mas o vassalo entra pela cozinha, né? O homem da mão ressequida até pode entrar, mas vai sair daqui com a mão ressequida, né? Então olha só que coisa doida, porque hoje até os prédios mais novos é completamente às vezes isolado, uma entrada da outra, o que pode até fazer um pouco mais de sentido. Mas quando é o mesmo hall de entrada, o mesmo hall de saída e só tem duas portas, qual é o sentido de ter uma porta, uma do lado da outra para a cozinha? É porque o empregado não entra pela mesma porta que o patrão e por aí vai. E aí a gente segue cancelando o diferente, seja diferente socialmente, economicamente, culturalmente, né? E hoje tantas outras diferenças que vão surgindo, né? Como será que a gente vai aprender a lidar com as diferenças na questão de gênero, por exemplo, né? É muito difícil, é muito desafiador, e eu acho nesse aspecto que a gente deve ter muito temor, sabe? Pedir a Deus sabedoria, porque nós queremos ser uma igreja que dialoga com a cultura da cidade, que respeita o diferente, né? Mas isso não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, e a gente precisa de bastante temor para que Deus nos oriente como fazer isso. Mas então, nós vemos lá Jesus, né, diante de um cara que estava cancelado socialmente, economicamente, religiosamente, curando esse sujeito no sábado. Pelo que me parece, Jesus não se limita às questões sociais, às questões culturais, às questões econômicas e tampouco às questões religiosas. Né? Aquele homem, ele tinha um aspecto visivelmente diferente, mas Jesus passou por cima de todas estas barreiras de cancelamento para que esse homem fosse acolhido e curado. E eu acredito que essa é a mensagem que Jesus quer passar para nós com esta situação. E eu queria deixar um versículo que eu acho que resume essa parada que aconteceu aqui. Ele está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diz: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Né? Então a gente não pode, e isso é um desafio para nós aqui como cristãos e igreja, se contentar em simplesmente dar uma resposta para nós mesmos de que, não fui eu que fiz essa situação, não fui eu que causei isso, né? Não é culpa minha, né? E a gente continua sendo, de alguma forma, conivente com o cancelamento dos diferentes, dos pobres, dos ignorantes, dos que não creem, dos defeituosos, né? Tem um prédio ali no bairro do Ipiranga, cara, eu fiquei impressionado quando eu vi isso. Eu falei assim, cara, qual que é essa vibe, né? Tem uma entrada assim, a social, tá? Esse prédio fica ali no bairro do Ipiranga, cara. Quando eu vi, eu falei, cara, que é isso, cara? É um prédio que não é desses antigão, porque o meu é antigão, né? Aí tem assim, ó, a entrada na portaria, a entrada principal, e tem uma outra, mano. Tá escrito assim no portão, ó, serviço e deficientes. Cara, que é isso, velho? O que é isso, mano? O que é isso, cara? Serviço e deficientes. Então, assim, isso me chama bastante atenção e me deixa triste, né? E eu acho que a gente carrega muitos preconceitos, sabe? Que a gente nem consegue perceber. As coisas que a gente viu, das coisas que a gente leu, de alguma forma de como a gente foi educado, criado, enfim, a gente carrega muitos preconceitos, mas a gente não vê preconceito em Jesus, né? Jesus falando com mulheres, Jesus falando com estrangeiros, Jesus falando com pessoas pobres, com pessoas ricas. A gente vê Jesus rompendo a barreira do cancelamento. E o desafio que eu queria deixar para nós nesta noite é: rompa as barreiras do cancelamento.
porque eu tenho por certo, tá, para mim, e acredito que posso dizer que é um posicionamento da nossa igreja, que qualquer tipo de preconceito, exclusão e cancelamento não tem a ver com Jesus, cara. Não tem a ver. Ah, mas ele fez isso. Não interessa, cara. Né? Você também deve ter feito coisas erradas. Ah, mas o outro fez mais errado do que eu. Mas, cara, como é que a gente vai ter uma balança, né? A gente vê aquela imagem da justiça, eu acho incrível, né? A estátua da justiça, porque ela é cega, já é um negócio esquisito para mim, verdadeiramente falando. E ela tem uma balança lá que... Mas, cara, quem que é a gente para ficar medindo o tamanho? Cara, a gente vê um homem que já era cancelado, excluído, com a mão ressequida, cara, e aí a pergunta de Jesus é a pergunta para nós. Cara, mas aí qual que é a ideia? É o certo, o lícito é fazer o bem ou o mal? É deixar que a vida viva ou que pereça? Então, Tiago 4,17, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. A gente precisa de coragem para fazer o que tem que ser feito. Né? Então, que a gente possa revisitar as nossas mentes com essa perspectiva de Jesus e romper as barreiras dos cancelamentos, né, em todos os aspectos que se repetem há tanto tempo. Veja só que situação que tem acontecido, por exemplo, com os nossos irmãos católicos, né, na campanha da fraternidade deste ano, né, que é algo que propõe um diálogo ecumênico, enfim, a ajuda, né, dos menos desfavorecidos. Há todo um frenesi assim, de gente boicotando e tentando derrubar, porque é isso, né? O cancelamento, ele cala o outro, né? E como é que a gente vai saber o que o outro precisa se a gente não ouve, né? E como é que a gente vai saber o que responder para as angústias da cidade se a gente não ouve a cidade, né? Então, esses são os desafios, né? Eu acho que a cultura do cancelamento, ela tenta gritar mais alto para que o outro não fale. E a gente vê Jesus pelo contrário, né? Derrubando estas barreiras. E é o que eu falei, né? De um jeito até meio doido, né? Porque ele podia ter feito isso mais de boa, né? Mas ele chama o sujeito pro meio e cura na frente de todo mundo. E aí eu acho Jesus muito legal por isso, né? O cara curtia dar uma causada também, né? Então, assim, que nós possamos ter essa coragem de Jesus, que nós possamos fazer o bem que sabemos que temos que fazer, que nós possamos derrubar as barreiras deste cancelamento, para que a gente não deixe de fora o deficiente, o preto, a mulher, a criança, o idoso, o pobre, né? O rico também, né? Que a gente às vezes acha que o rico tem grande coisa, né? E no fundo, às vezes, o rico é tão pobre que o que ele tem de maior valor é só o dinheiro, né? Que é, como disse Arnaldo Antunes numa das suas canções, é só um pedaço de papel, né? Enfim, e não se leva para o céu. O Arnaldo Antunes já se ligou dessa, espero que a gente também possa se ligar. Então, o que eu deixo de desafio nesta noite é: tenhamos coragem para fazer o que precisa ser feito. Derrubemos as barreiras do cancelamento, porque não há possibilidade de agir com qualquer tipo de preconceito estando seguindo Jesus como seu, né, como mestre, assim, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus. Definitivamente a gente não vê esse exemplo dele, a gente não vê esse ensinamento dele, a gente vê ele, pelo contrário, derrubando todas as barreiras do cancelamento, acolhendo, ouvindo e, enfim, ajudando cada um, independente do que cada um tinha para oferecer de volta. Então eu vou orar para a gente. Deus, que o Senhor nos dê a coragem para ser como Jesus e derrubar as barreiras do preconceito, seja o preconceito religioso, econômico, social, político, enfim, étnico, né, moral. Né? Às vezes é muito difícil, Deus. A gente tem vivido tempos diferentes, onde tem muita gente diferente, né, Pai? E para nós é um grande desafio saber como acolher essas pessoas de uma maneira que a gente possa ainda assim respeitá-las, né? E amá-las, enfim, e fazer como Jesus fez, não se importar tanto com os preconceituosos, né? Porque vai vir às vezes, muitas vezes, uma retaliação. Enfim, então Deus, que nós tenhamos a coragem para fazer o que precisa ser feito. Que nós possamos ter abertos os nossos olhos, Deus, e os olhos do nosso coração,
para ver se tem algum bem que deveríamos estar fazendo, porque sabemos e ainda assim não fazemos. Nos ajude, Deus, a quebrar todas as barreiras de cancelamento que carregamos culturalmente, socialmente em nós, Pai. Porque às vezes a gente está agindo com preconceito, criando, né, alimentando a cultura do cancelamento, e às vezes nem estamos plenamente cientes disso, Deus. Então nos liberta desta ignorância, Pai, de nós mesmos, que a gente possa perceber se estamos sendo preconceituosos, excludentes, né, arrogantes, e derruba tudo isso em nós, Pai. Que a nossa igreja SP seja um lugar muito diferente desta sinagoga judaica, Pai. Que ao entrar um homem da mão ressequida aqui, nós possamos simplesmente acolhê-lo da melhor maneira como Jesus o fez. E neste encontro que ele e tantos outros e cada um de nós saiamos diferentes, melhores, né, Deus? E não minimamente iguais ao que entramos. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos por isso. Amém.